Olá, turma. Agora vamos falar sobre a escala em enfermagem, tá? Pessoal, antes de mais nada, é bastante importante nós falarmos ali sobre as escalas, os turnos, como que eles acontecem, né? Normalmente há uma rotina de trabalho, né, comumente estipulada pelos plantões 12 por 36, né, em que os trabalhadores, em que os funcionários, eles entram às 7 horas da manhã, saem às 7 horas da noite, entram às 7 horas da noite, saem às 7 horas da manhã, e assim trabalham 12 horas por dia, e no outro dia estão de folga, tá? Por que que isso acontece? O nosso cérebro, né, só para que nós possamos entender esses plantões, essas jornadas de trabalho, por que que elas funcionam dessa forma. O nosso cérebro, ele funciona efetivamente até exercendo 8 horas de trabalho. Mais do que isso, há um cansaço cognitivo, de aprendizado, a memória já não é tão eficaz, o rendimento do funcionário não será tão eficaz. Justamente por isso que a maioria das empresas estipula uma carga horária de trabalho de 8 horas. Como o profissional de enfermagem ele excede, né, a essas 8 horas, trabalhando comumente 12 horas ao dia, há a necessidade de no outro dia ele estar em casa, porque na verdade é o seu descanso, tá? Então, é o seu descanso. Esse descanso, ele é necessário para que, de fato, a pessoa durma mais, descanse mais, né? Cuide de seus afazeres em casa, cuide de sua família, até mesmo porque, fisiologicamente falando, ela excede uma carga horária que até então é a convencional das 8 horas, certo? Ela, ao invés de 8 horas, ela passa a trabalhar 12 horas, e para que ela se recomponha física e emocionalmente, ela precisará estar na sua casa, tá? No outro dia, tendo seu descanso. Muito, eu preciso fazer reforçar um ponto, presta atenção, hein? O dia que procede o seu dia de trabalho, né? Por exemplo, você trabalhou das 7 horas da manhã hoje até as 19. Amanhã você estará de folga? Não, é o seu descanso, tá? O seu descanso justamente por conta dessas condições que eu acabo de explicar a vocês, que se faz extremamente necessário também para que não excedam as horas trabalhadas, né? Enfim. Então, a sua folga é justamente aquela em que você receberá 2 folgas ao mês, por exemplo, que seriam correspondentes ao seu dia de plantão e não o seu dia de folga. O seu dia de folga nada mais do que essencial, porque como falamos, você excedeu a carga horária normal das 8 horas comumente, né? Então você trabalhou 12 horas. Obviamente que no outro dia você precisa estar na sua casa, não que isso seja um prêmio que lhe dado, e sim como um direito, tá, do trabalhador. Então, partindo desse princípio, nós temos que entender que as folgas, isso é o descanso, a folga, ela precisa ser dada no dia em que você estaria de plantão. Aí é uma folga, né? Porque você não está trabalhando, você está de folga. Mas o dia que você que procede, um dia depois do seu plantão, significa o quê? Significa que você está se recompondo fisicamente, emocionalmente, e também para que haja um controle ali das suas horas trabalhadas, questões trabalhistas mesmo, né? Então não possamos fazer essa confusão, tá? A escala mensal, comumente também realizada pelo enfermeiro, que faz essa organização, tá? De quem estará de plantão e de quem não estará. Essa organização fazendo com que haja um controle maior, uma segurança maior, e os funcionários também se programem mediante a essa escala, tá? A escala mensal se refere à distribuição dos elementos da equipe de enfermagem em uma unidade, né, ou determinado setor durante todos os dias do mês, de acordo
com os turnos de trabalho. Esses turnos podem ser da manhã, da tarde e da noite. A escala diária, ela tem por objetivo dividir as funções da enfermagem diariamente, tá? De modo equitativa entre os funcionários, a fim de garantir uma assistência de qualidade e não sobrecarregar aos funcionários, tá? Então, a escala diária, ela vai determinar quais serão os procedimentos a serem desenvolvidos naquele dia, de modo a fazer com que essa divisão seja bastante organizada e não sobrecarregar aos funcionários, tá? Então, o X funcionário fará tal procedimento, ficará com tal paciente, assim de modo bem organizado, de modo a não sobrecarregar, fazer com que apenas alguns dos funcionários executem mais procedimentos do que os outros. Isso traz uma organização maior. Isso é uma forma de planejar, como nós já falamos no começo da disciplina, que é super eficaz para que as nossas ações tenham sucesso, tá? E a escala de férias, que prevê as férias que devem ser distribuídas de forma nacional. Desculpa, que devem acontecer, a distribuição que deve acontecer de forma racional, perdão, para que não haja o quê? Várias pessoas tirando férias e o desfalque na equipe, o que implica no impacto da assistência diretamente. Então, precisa ser feito de forma racional, né, equilibrada. Um funcionário tira férias, os outros estarão presentes de modo bem equilibrado, pensando, obviamente, na qualidade de vida do funcionário. É um tipo de motivação. As férias são como se fossem motivações, né, extrínsecas ao funcionário, extremamente eficazes, tá? Porque você trabalhar e você chega muitas vezes no momento de exaustão e saber que você vai tirar férias, isso surte como uma motivação aos funcionários, isso é bastante importante. Porém, o enfermeiro, na hora de distribuir, fazer essa escala de férias, ele tem que fazer de forma racional, para que de fato não aconteça um atropelo e muitas pessoas tirem férias simultaneamente. A equipe fica desfalcada, aí vai sobrecarregar os que estão de plantão e aí vai implicar numa má assistência de enfermagem, sim, a qualidade devida, tá? Então é bastante importante que o enfermeiro faça tudo isso de forma bastante racional, também perguntando ao funcionário qual é a sua predileção, para também fazer com que ele se sinta devidamente valorizado dentro das suas necessidades, né, das suas vontades. Isso também é bastante bacana, ele também se sente bastante motivado, tá? Então as escalas, elas funcionam de uma forma organizada a fim de distribuir os funcionários que estarão de plantão, tá? E essa escala sempre é realizada pelo enfermeiro a fim de nortear quais serão os profissionais que estarão de plantão, os que não estarão naquele determinado dia. As escalas mensais já fazem esse planejamento mensal. A escala diária é a distribuição das atividades de enfermagem a fim de fazer com que haja uma rotina de trabalho bastante organizada, bastante eficaz, não sobrecarregar aos funcionários e, consecutivamente, garantir aos nossos pacientes uma assistência de qualidade, de segurança, de excelência, tá? Porque o planejamento, como nós já estudamos, ele faz toda a diferença nas atividades. E, obviamente, aqui na enfermagem não vai ser diferente. Tá bom, pessoal? Vamos continuar daqui a pouquinho lá no fórum. Agradeço a todos vocês. Muito obrigada.